ângulo de number 1. Let's do it. It's time. Well, ladies and gentlemen, let's see what we have. Bem, people, nesse nosso encontro de hoje, nós estaremos tratando dos self-pronouns. Vocês têm essa tela aí com vocês? Self-pronouns? Aparece aí para vocês? Eu realmente espero que sim. Ei, Thiago. Hey, guys. Tudo super sereno? Então, vamos. Bom, people, o que acontece? Esses pronomes, eles podem ser classificados como pronomes reflexivos, mas também como pronomes enfáticos. Esses elementos, eles são multifuncionais, os chamados self-pronouns. Vamos, então, dar uma revisitada neles. A bem da verdade, esses elementos, eles têm 4 usos, eles têm 4 funções, 4 empregos. Poxa vida, people, se eles têm 4 empregos, o que isso representa? Que eles têm 4 sentidos distintos. Eles terão 4 funções distintas, então eles têm 4 sentidos distintos. E é muito comumente em cima dessa diferença de sentido que as questões são cobradas. Vamos então dar uma revisitada nos self-pronouns. Let's do it. A minha máquina é um tanto quanto temperamental, people. Daqui a um pouco ela vai sair do lugar, daqui a um pouco ela... Ai, que bonito, que bonito, que bonito. Olha eles aí na tela, folks. Aliás, né, gente, a palavra self é uma palavra que está no nosso cotidiano. É uma palavra que está no nosso dia a dia. Nós vamos num buffet e esse buffet é um buffet no estilo self-service, quer dizer, é um buffet no estilo serviço próprio, autosserviço. Você vai lá e você mesmo se serve, não é preciso do garçom. Temos também dessa raiz da palavra self a palavra selfish, que seria o adjetivo egoísta. E temos também os famosos e consagrados selfies. O que é um selfie, people? O selfie seria uma espécie de, olha euzinho aí, gente, não é? Então, os pronomes reflexivos ou enfáticos, eles trazem a terminação self. Estão eles aí na tela. Claro que eles vão concordar com o sujeito, né, people? Então, I, myself, you, yourself, Michael, he, himself, Mary, she, herself, the company, the car, ou the house, it, itself. Percebam, quando chegamos nas pessoas do plural, nós vamos ter a terminação vos. Então, nós mesmos, we, ourselves. Vocês mesmos, you guys, you all, yourselves. E eles ou elas, claro, vamos ter a forma they, themselves. Ou eles mesmos, elas mesmas, themselves. Por favor, people, por favor observar que seguidamente temos alternativas que trazem a forma their selves. Isso não existe, tá? O their, combinado com selves, é uma forma simplesmente inventada, não é gramatical, não existe their selves. A terceira pessoa do plural é a forma themselves. Então, caso vocês se deparem com their selves, grafado com T-H-E-I-R, selves, isso não é gramatical. Firmeza? Então tá, né, people? Esse é o primeiro ponto, esses pronomes concordam com o sujeito, mas não é o ponto principal. O ponto principal é esse que está aí destacado. Eles possuem 3 empregos, na verdade eles possuem 4 empregos. Tem um quarto e último emprego que eu vou mostrar para vocês,
depois de apresentar os mais importantes, que são os 3 primeiros, mas são, na verdade, 4 empregos que os self-pronouns desempenham, possam vir a desempenhar. Vamos então a eles. Primeiro emprego dos self-pronouns, primeiro uso, temos aí o uso reflexivo. Quer dizer, peço gentilmente que vocês, nesses exemplos da tela, não entrem ainda no mérito de verificação do sentido. Não vamos entrar nesse mérito. Vamos simplesmente observar, e eu peço gentilmente que vocês observem onde estão situados os self-pronouns nessas orações. Onde estão eles posicionados nessas sentenças. É só isso que eu peço. Onde estão eles situados, gente? Onde estão eles localizados? Vamos observar apenas isso. Primeiro exemplo. Tenho ali himself, que figura depois de hurt. Hurt é um verbo. Então tá, eu tenho o self-pronoun ali figurando depois de um verbo. Maravilha. Segundo exemplo. Talking to herself. Eu tenho herself figurando depois da preposição to. Depois da preposição. Terceiro exemplo. Eu tenho ali themselves figurando depois de blame. Blame que é o verbo culpar. Então themselves, o pronome self, que aí está figurando depois do verbo. Esse é o ponto, people. Quando o self-pronoun figura depois de um verbo ou depois de uma preposição, vamos ter o uso reflexivo. O que isso representa? Sujeito e objeto são a mesma pessoa. A ação desempenhada pelo sujeito recai sobre ele mesmo. Então vejamos neste primeiro exemplo. Peter hurt himself. O Peter machucou-se. O Peter machucou o Peter. O Peter machucou ele mesmo. É o que temos. Vejamos o segundo exemplo. Laurie was talking to herself. Ora, a Laurie estava conversando com quem? Com a Laurie, com ela mesma. E nesse terceiro e último exemplo, parents often blame themselves for the way their children behave. Ora, people, os pais culpam quem? Os próprios pais. Os pais, eles se culpam. Os pais culpam os pais pelo jeito, pela maneira como seus filhos se comportam. Este, portanto, é o primeiro de um total de 4 usos. É o uso, é o emprego, é a função e, consequentemente, o sentido reflexivo. Sujeito e objeto são a mesma pessoa. A ação desempenhada pelo sujeito recai sobre ele mesmo, volta para ele. Firmeza, folks? Vamos então chamar o segundo uso. Na verdade, antes do segundo uso, só essa pequena observação. Reparemos aqui. Watch out, cuidado, cuidado, cuidado. Vejam vocês. Primeiro exemplo, temos ali a Agnes. Agnes looked at herself. Opa, se eu tenho Agnes herself, ela estava olhando para ela mesma no espelho. Ela estava se olhando no espelho. Se eu tenho ali o self-pronoun concordando com Agnes, o que eu tenho? A ação desempenhada pelo sujeito recaindo sobre ele próprio. Então a Agnes estava se olhando no espelho, ela estava olhando para ela mesma no espelho. Agora, cuidado, vejamos o segundo exemplo. Agnes looked at her in the mirror. Opa, agora eu tenho a Agnes olhando para uma outra pessoa, evidentemente, uma pessoa do sexo feminino no espelho, mas não é ela mesma. Ela estava olhando para ela, estava olhando para a mãe dela, estava olhando para a irmã dela, estava olhando para a filha dela, estava olhando para a amiga dela. Reparem que sujeito e objeto agora, neste segundo exemplo, não são a mesma pessoa. Tá bom, people? Então, um aspecto importante esse aí. Segundo uso, segundo emprego dos self-pronouns. Esses elementos podem desempenhar também uma função enfática. Agora, peço gentilmente que todos vocês observem onde estão situados os self-pronouns nessas sentenças aí. Vamos observar.
No primeiro exemplo, figura themselves depois de boys. Opa, ele está figurando agora depois de um substantivo e não depois de um verbo. Uhum, é isso aí. Segundo exemplo, itself, figurando depois de car. Nossa, car é um substantivo, então o itself está figurando ali também depois de um substantivo. Terceiro exemplo, hall ourselves. Hall também é um substantivo, né? Um saguão, né? Uma sala grande, né, gente? Está figurando depois de um substantivo. Quarto exemplo, wrote to us, himself. Us, pronome himself. O himself ali está figurando não depois de um verbo, mas figurando depois de um pronome pessoal. E no último exemplo, the director himself. O pronome self aí está figurando depois de director, que é um substantivo. Então, aqui eu tenho o uso enfático. Quando eu tenho um self pronoun figurando depois de um substantivo, quer dizer, ou depois até de um pronome pessoal, quando eu tenho um self pronoun figurando depois do sujeito ou depois do objeto da oração, eu não mais vou ter o uso reflexivo. Eu passo a ter o uso e o emprego enfático. Muda, evidentemente, radicalmente o sentido. O uso enfático, obviamente, o autor dessa sentença enfatiza o fato de que foi este sujeito e ninguém mais que ele quem executou esta ação. Então vejamos o primeiro exemplo. The boys themselves built that sandcastle. Os meninos, eles próprios construíram aquele castelo de areia. Poxa vida, o castelo de areia ele ficou tão bonito, ele ficou tão perfeito, ele ficou tão bem acabado que isso até geraria um certo comentário do tipo, não foram os meninos, não foram aqueles garotos, aqueles que construíram o castelo, não foram eles próprios. Não, vocês estão brincando. Foram aqueles caras lá que são adultos, foram aqueles elementos ali que são experts em construir sandcastles. Não, foram os próprios meninos quem construíram o castelo. Então, eu tenho um uso enfático dessa forma. Veja que a ação desempenhada pelos meninos construir não recai sobre eles mesmos. Claro, eu tenho outro uso. Eu tenho agora o uso enfático. Welcome in, Roberto. Então, assim, eu vou observar essa segunda função, analisando onde está situado o self-pronoun. Reparemos no próximo exemplo. They built a replica of the car itself. Eles construíram uma réplica do carro, do próprio, aquele carro histórico, aquele carro que, sei lá, pertenceu a Getúlio Vargas, ou aquele carro que foi utilizado no filme De Volta para o Futuro. Eles construíram uma réplica daquele carro, o próprio. Reparem que podemos ter também ênfase no objeto. Agora a ênfase não está para eles. Não foram eles próprios que construíram o carro, não. Agora eles construíram uma réplica do carro, aquele mesmo, aquele carro histórico, aquele carro que é figura aí na memória coletiva das pessoas, que foi um filme muito assistido. E aquele carro, então, ele foi construir uma réplica dele, do próprio, do carro que está lá no filme, né, people? Podemos ter ênfase no objeto. Até seguidamente a gente fala dessa maneira, né, galera? Seguidamente a gente fala assim, poxa, ela, por exemplo, ela beijou o Brad Pitt, o próprio, quer dizer, não foi um sósia do Brad Pitt, não foi o irmão do Brad Pitt, ela beijou o Brad Pitt ele mesmo, o próprio. Poxa, gente, eu vi a bicicleta, galera, aquela mesma, a própria, aquela que foi roubada na nossa frente na semana passada. Pô, eu vi o cara passando com a bicicleta, aquela mesma, a própria. Então podemos ter ênfase também no objeto, tá? Agora, importante frisar, onde está situado o self-pronoun? Não é depois do verbo e nem depois de uma preposição. Com uso enfático, ele figura depois de um substantivo, depois de um pronome. Quer dizer, depois do sujeito ou depois do objeto da oração.
Terceiro exemplo, aí tem um outro comentário importante. We didn't decorate the hall ourselves. Someone else did it for us. Veja, o uso aqui também é o enfático, né, people? O self-pronoun não está figurando depois do verbo decorate, mas ele está figurando depois do objeto dessa oração, que vem a ser hall, o saguão, né? Mas vejam vocês que ourselves está concordando com o sujeito, we ourselves. Sim, é algo perfeitamente possível também. Podemos ter o uso enfático dos self-pronouns, ele enfatizando o sujeito, no entanto, deslocado lá para o final da oração. Isto pode perfeitamente acontecer. Então, numa tradução livre, teríamos algo como nós não decoramos o hall nós mesmos. Alguém fez isso por nós. Quer dizer, não fomos nós mesmos quem decoramos o hall. Podemos ter o uso enfático com o self-pronoun enfatizando o sujeito, no entanto, com o self-pronoun despontando lá no final da oração. Não tem problema, isso é algo perfeitamente comum, até bastante comum, bastante recorrente, sem nenhum problema. E se eu quisesse enfatizar o hall, teríamos o pronome itself enfatizando o hall. We didn't decorate the hall itself. Nós não decoramos o hall, aquele mesmo, aquele hall lá, né, que seria o hall de entrada lá da Casa Branca, por exemplo. Não foi aquele hall que nós decoramos. Nós decoramos um outro. Enfim, poderíamos ter ênfase também para o objeto e, naturalmente, teríamos, então, nesse exemplo, se tivéssemos o pronome concordando, ele enfatizando o objeto dessa oração, hall, teríamos o pronome itself, sem nenhum problema. E se eu quiser enfatizar o sujeito e também quiser enfatizar o objeto? Isso não é usual, isso não é algo que ocorra no inglês padrão, people, no inglês culto. Ou vamos ter ênfase para o sujeito ou para o objeto. Os dois, isso não é usual. Tá? Então vejamos agora esses dois últimos exemplos. Sentido é o mesmo, eu só tenho um deslocamento do self-pronoun, enfatizando o sujeito, ele figurando ali mais para o final da oração, ou ele figurando logo depois do sujeito, sem nenhum problema. Então vejamos no primeiro exemplo. The director wrote to us himself. O diretor escreveu para nós. Ele mesmo, quer dizer, foi o diretor, ele mesmo, o próprio, quem escreveu para nós. To apologize for the dreadful service. Para desculpar-se pelo serviço horroroso, pelo serviço pavoroso, né, people? Dreadful. Ou então, the director himself, o diretor, ele mesmo escreveu para nós. Quer dizer, para desculpar-se pelo serviço pavoroso. Este, portanto, o segundo emprego do self-pronoun. O emprego enfático, o uso enfático, a função enfática. Terceiro e último uso. Olha aí o computador. Aí sim. People, esse terceiro e último uso, ele é o mais fácil de ser reconhecido. Esse terceiro e último uso, nós vamos ter o self-pronoun acompanhado da preposição by. Então, assim, by myself, by yourself, by themselves, by ourselves. É um uso idiomático. Quando eu tenho by mais um self-pronoun, o que eu tenho? Eu tenho algo equivalente ao advérbio alone, quer dizer, sozinho, ou sozinha, ou sozinhas, ou sozinhos, sem a companhia ou sem a ajuda de mais ninguém. Simples assim. É o terceiro uso que temos para o self-pronoun. Então vejamos o primeiro exemplo da tela. Sue likes to spend time by herself. Olha, Sue gosta de passar o tempo sozinha, quer dizer, sem a companhia de mais ninguém. She likes to spend time alone. Simples assim. Why don't you go by yourself? Por que você não vai sozinho? Por que você não vai por conta própria, né, people? Quer dizer, sem precisar da ajuda ou da cooperação ou do apoio de mais alguém, vai sozinho, vai por conta própria, né? Então seria esse o sentido. Olha só esse último exemplo. The children made the entire meal
by themselves. As crianças fizeram toda a refeição sozinhas, quer dizer, without any help, sem ajuda de mais ninguém. Então temos aí essa ideia, esse uso, é o terceiro uso, é o chamado uso idiomático, né, gente? Quando acompanhado da preposição by, eu tenho esse sentido, né? O sentido de sem a cooperação, sem o auxílio, sem a ajuda de mais ninguém. Firmeza? People. Algumas considerações finais. Nós temos um self-pronoun que concorda com o pronome one. Então, quando eu tiver um self-pronoun concordando com one, eu vou ter o pronome oneself. Tá? Então, vejamos nesses exemplos da tela. One must learn to defend oneself. Quer dizer, numa tradução livre, teríamos algo como todo mundo, ou todos devem aprender a defender-se. One has to learn to control oneself. Todo mundo tem que aprender a se controlar. Na tradução livre teríamos algo assim, né? O pronome one faz uma referência a todos, né, Pedro? Seria aquele pronome que faz uma referência a cada um de nós, né? O one seria a mesma coisa que o we, né? Olha, nós temos que aprender a nos controlar. Todos têm que aprender a se controlar. One has to look after oneself carefully in these circumstances. Beautiful, huh? Quer dizer, todo mundo tem que tomar conta de todos, cuidadosamente nessas circunstâncias. Então, existe esse pronome self, que é o pronome oneself, que acontece somente concordando com o pronome one, tá, people? É a única realidade em que vai despontar oneself. Atenção, não existe o oneselves, não existe. Se vocês se depararem com essa palavra, a palavra oneselves, com VS no final, já classifiquem isso como algo que simplesmente inexiste. Não é gramatical. Tá bom, people? Beleza pura. Esse outro aspecto aí é importante também, gente. Por favor, observem. O que acontece aqui? O pronome reflexivo dos compostos de body e dos compostos de one, quer dizer, aquele pronome self que vai concordar com palavras terminadas em body e palavras terminadas em one. São os pronomes indefinidos. Everybody, everyone. Somebody, someone. Anybody, anyone. O que acontece? Esse será o pronome terceira pessoa do singular masculino. Tá? Então vejam esse exemplo da tela. Suicide is when somebody kills himself. Então, somebody himself. Sim, quem concebeu a gramática do inglês foi um tanto quanto machista, né? Somebody himself. É bem verdade que, especialmente quando temos everybody ou everyone, todo mundo ou todos, podemos ter o pronome themselves. Claro, aí a gente tem uma clara ideia de plural, né, gente? Então, podemos ter o pronome themselves nessa realidade. Então, vejamos. Everyone hurt themselves while jumping over that barbed wire fence. Todos se machucaram enquanto pulando sobre aquela cerca de arame farpado. Acabou de chegar aqui a fruteira na minha casa, né, Pipo? Tá aqui o carrinho, tá aqui o caminhão das frutas. Eu acho que vocês estão ouvindo, eu estou tentando competir com ele, mas eu acho que não vai rolar. Ele tá ali, né, no megafone, e assim tá vendendo batata doce, bergamota, sim, as bergamotas já estão entre nós. Isso é algo muito importante, né, Pipo? Sim, elas estão de volta. Poncãs, montenegrinas, elas estão por todas as partes agora, folks. Isso é muito bom, é muito positivo. Parece que ele tem brócolis também, ele acaba de anunciar, e também tem rúcula e couve-flor. Olha que maravilha. Claro que eu não vou fazer essa investida agora, porque estou aqui na agradabilíssima companhia de vocês, mas é perceptível a presença aí da feira ambulante, né? Passando nesse exato instante na frente do meu condomínio. Bom, people, vamos voltar então para os self-pronouns. Como eu estava dizendo, esses pronomes, o pronome self que vai concordar com pronomes indefinidos terminados em body e one é himself. É himself. Embora, especialmente para every, admita-se também a forma
themselves. Mas sabia que não seria errado também everyone hurt himself? Isso também seria gramatical. Isso também seria correto. Quer dizer, resumindo essa tela, pronomes indefinidos terminados em body e one tem como o pronome himself como pronome aí a ser utilizado. Embora admita-se também o pronome themselves quando o sujeito for everybody ou everyone. Firmeza? Alrighty, folks. Let's keep on, let's keep moving. Agora, veja isso, folks. Os reciprocal pronouns. Vejam vocês. Each other e one another. Primeira coisa, são sinônimos. São os pronomes recíprocos. Quer dizer, esses elementos, eles são sinônimos. Essa é a primeira coisa importante para nós. Tá? Quer dizer, we should love each other, ou we should love one another. Nós devemos amar uns aos outros. Eles são sinônimos, tá, folks? São sinônimos. Ah, mas eu ouvi dizer que each other seria entre dois e one another para três ou mais. Caiu isso aí. De fato, era algo que acontecia no passado, mas hoje não. Hoje já temos esses elementos despontando como formas equivalentes, são sinônimas, já até projetando eventuais questões. Então vejamos esses exemplos da tela, people. Rick and Gina never liked each other. Veja, é diferente. Rick and Gina never liked themselves. Se fosse Rick and Gina never liked themselves, seria assim, ó, o Rick não gosta dele mesmo e a Gina não gosta dela mesma. Não, aqui é algo diferente que está sendo dito. O Rick não gosta da Gina. A Gina não gosta do Rick. Então vejam que nós temos um sentido diferente com esses elementos aí. Não é assim, eles odeiam eles mesmos. Não, o Rick não gosta da Gina e a Gina não gosta do Rick. Então é esse o sentido que nós temos. Olha esse outro exemplo que fofo, ó, folks. Everyone in a family gave each other presents. Ah, caberia o one another aí no lugar do each other? Caberia. Quer dizer, todos na família se deram presentes. Quer dizer, cada membro da família deu a outros membros da família presentes. E isso foi algo que aconteceu para todos esses elementos. Então, assim, né, people? Se eu for pegar a minha família, né? Nós somos 5. Eu, minha esposa e 3 filhos. Então, assim, se eu digo, né? Oh, we gave each other presents, ou we gave one another presents, o que isso representa? Que eu comprei 4 presentes. Comprei presente para minha esposa e comprei presentes para os meus 3 filhos. Se cada membro da família fez a mesma coisa, então cada membro da família comprou também 4 presentes, né? É o que está sendo dito, perceberam? Então, a minha esposa comprou 4 presentes. Comprou um para mim e um presente para cada um dos nossos filhos. É isso que está sendo dito, né? Olha esse outro exemplo que fofo, folks. Hey, how's Mariah? Do you see her often? Como é que está Maria, hein? Tu vê ela com frequência? She's great, man. We phone each other regularly. A gente se liga regularmente, né? A gente se liga com bastante frequência, né? Então, temos aí essa ideia, né? Os reciprocal pronouns. People. Para terminar, olha esse elemento aí da tela, folks. Thyself. Thyself seria o pronome reflexivo arcaico de yourself. Então, como eu já tinha conversado com vocês, né, gente, a URGS, que tem essa afeição pelo inglês mais antiquado e, de forma recorrente, faz a utilização de textos mais antigos em seus exames, é importante conhecer thyself. Thyself nada mais é do que yourself, quer dizer, tu mesmo, ou a ti mesmo. Então, vejamos esses exemplos aí da tela, ó, folks. Aliás, essa frase aí, né? Quem não conhecesse esse inglês arcaico, poxa, talvez não enxergasse nada aí, né? Thou shalt put your customer before thyself. Qual é o sentido disso? O thou é a segunda pessoa do singular, né, people? Pronome pessoal, segunda pessoa do singular sujeito, né? Shalt é shall, ou seja, é o verbo auxiliar do futuro. Então, thou shalt, you shall.
You shall put. O thy seria o adjetivo possessivo, ele equivale ao your. E o thyself é yourself. Então, numa tradução, teríamos o quê? Tu deves, thou shalt put thy customer before thyself. Seria algo assim, deves colocar o teu cliente antes de ti mesmo. Uma tradução livre teríamos algo assim, né, people? Olha o outro exemplo que fofo também. The first step, as always, comes from knowing thyself. Quer dizer, o primeiro passo, como sempre, vem a ser conhecer a ti mesmo. Conheça-te ti mesmo, né? Conhecer você mesmo. Então, esse thyself nada mais é do que a forma arcaica, é o pronome yourself antigo, arcaico. Firmeza? A vida como ela é. E, primeiramente, eu quero só revisitar com vocês o título MS, porque todos conhecem o título Miss, grafado com 2 S's, senhorita, aplicável para uma mulher solteira. Todos conhecem o título Mrs, MRS, que seria senhora, também aplicável para mulheres, mas agora mulheres casadas, ou até mesmo mulheres separadas, mas que já tiveram a condição, já estiveram casadas, ou até mesmo uma senhora viúva, também, Mrs. MRS. Esse título que aí está na tela, MS, Ms, ele teria uma pronúncia com som, né, mais de Z, Ms. Ele também é um título aplicável para mulheres. Mas é um título empregado quando desconhecemos o status marital da mulher. Então, eu não sei, nem me interessa saber se Kovac é casado ou não. Eu tenho uma relação meramente profissional com ela, ou até mesmo superficial com ela. Eu frequento ali a loja a qual ela é proprietária apenas 1 ou 2 vezes por ano. Eu conheço, eu vou chamá-la educadamente de senhora Kovac, mas eu não sei se ela é casada ou não. Eu utilizo o título Ms. Kovac, sure. Mas essa questão está aí justamente para revisitarmos esse título, né? O título MS, que introduz uma mulher, né, people? Um título aplicável, melhor dizendo, para uma mulher, né? A senhora Kovac. Então, claro que a resposta é a B, né? Herself. A senhora Kovac assegurou-se de que o presidente da empresa era um impostor. Herself. Essa é a questão, folks. Aqui eu chamo atenção, então, para o quarto uso do self-pronoun. Então, primeiro vamos observar. Esse é o modelo de questão que prevalece, tá, people? Uma questão que passa justamente pela função que o self-pronoun está desempenhando aqui ou ali. Então, olha só como vem a ser essa questão. O pronome itself, como usado na frase They built a replica of the globe itself, está com o mesmo uso na alternativa. Então, o self-pronoun, ele aparece nas 5 alternativas. Em uma única alternativa, ele estará sendo empregado da mesma forma que nesta frase do enunciado, da mesma forma que nesta frase da instrução. Qual é essa alternativa, people? Fácil, né? Vamos analisar onde está situado o self-pronoun. Ele está situado depois de globe. Globe é um substantivo, globo, uma réplica do globo. Então ele está funcionando como... Ele está com uso e emprego enfático, né, people? Claro, eles construíram uma réplica do globo, do próprio, o globo de Shakespeare. Então o uso aí é o enfático. Ora, gente, em uma única alternativa, eu também reconhecerei o pronome self com uso enfático. É a única alternativa em que ele estará figurando depois de um substantivo. No caso, a alternativa D. Eu irei e verei o presidente. Ele próprio. Quer dizer, não é um sósia do presidente. Não é o secretário do presidente. Não é o assistente ou motorista do presidente. É o próprio. Eu estou enfatizando o presidente, que é o objeto dessa oração. Eu irei ver o presidente, o próprio
em carne e osso. Então, a resposta é a D. Qual é o uso da alternativa A? É o uso idiomático. By myself. Sozinho. Né? Então, eu frequentemente gosto de passar o tempo sozinho. Na alternativa B, gente, eu peço que vocês considerem. Temos aqui o quarto uso do self pronoun. Simples. Quando depois da preposição like. Quer dizer, assim eu tenho um jeito mais elegante, mais sofisticado de fazer essa referência. Em vez de falar, né, oh, like you, como você, eu falo like yourself, como você mesmo. Né? Então vejo esse apelo aí. Ó. They are designed for runners like yourself. Eles são projetados para corredores como você mesmo. Um corredor, alguém que pratica esse esporte de um jeito diferenciado, considerando a utilização dos melhores equipamentos para ter assim uma melhor performance, um melhor desempenho. Esse é o quarto uso do self pronoun, quando depois da preposição like. Assim eu tenho essa proposta, né? Like yourself é a mesma coisa que like you, só que like yourself traz um apelo de maior sofisticação, de maior fica assim, né, uma coisa mais bonitona, né? People, like yourself, como você mesmo. Na alternativa C, o uso é o reflexivo, né? Ela está muito satisfeita com ela mesma. Quer dizer, essa ação desempenhada por ela recai sobre ela mesma. A D é a resposta, né? E assim eu tenho o uso enfático, né? E na última alternativa, o uso é o reflexivo, né? Eles machucaram-se. Eles machucaram eles mesmos, enquanto cortando madeira. Pipo, já vou começar a me despedir de vocês. Vejamos aqui mais uma questão. Essa aqui, né, gente, da PUC, ela trouxe ali um enunciado, uma instrução um pouco mais, né, bonitinha e tal, mas é simples, né? Human beings are not only fiction makers, but are fictions themselves. Reparemos que o verbo que aí figura é um verbo de ligação, é o verbo to be, né, Pipo? Então, o themselves, ele está figurando depois de fictions, consequentemente está com uso enfático, né? Está depois de um substantivo. Mas ele está, evidentemente, enfatizando o sujeito do verbo are. Os seres humanos não são somente fazedores de ficção, mas os seres humanos são eles próprios ficções. Então, a alternativa D, de Dunas Altas, é a nossa resposta. O pronome themselves está sendo utilizado para enfatizar o sujeito do verbo are, que no caso vem a ser human beings. Ladies and gentlemen,